E aí pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje eu vou falar dessa ediçãozinha aqui que eu acabei descobrindo entre as minhas coisas. E a palavra é essa mesmo, não estranhem absolutamente nada. Não estranhem também a câmera ter tremido e eu estar puxando ela para trás. É que bati na mesa, ela tremeu, resolvi dar uma ajeitada. Amadorismos deste canal, não se preocupem. Mas como eu estava dizendo, eu estava mexendo nas minhas coisas, procurando material para futuros vídeos e eu me deparei com essa edição. E eu falo bem pouco de material da Disney aqui no canal. Eu tenho alguma coisa, mas mostro muito pouco. Futuramente teria alguma outra coisa para mostrar. Mas resolvi que era o momento de eu falar um pouco mais da Disney e de eu mostrar essa edição porque eu achei ela bastante interessante, foi por isso que eu a comprei na época. Nós temos aqui da editora Abril, né? É uma edição publicada em dezembro, é o número 161, né, do ano 15. E é uma edição comemorativa, ó, 15 anos do Tio Patinhas. Já até fizeram uma piadinha, ó, incrível, o Tio Patinhas abre a mão e dá um brinde. É óbvio, o brinde não está mais aqui, né? É uma ediçãozinha com a lombadinha quadrada. Ela ainda é dos anos 70, finalzinho dos anos 70. Vou mostrar aqui, ó. 1978. E cara, a única razão pela qual eu a comprei, acaba sendo a única razão pela qual ela está aparecendo aqui hoje nesse canal, é justamente porque é a edição comemorativa da Editora Abril dos 15 anos do personagem. Eu acho incrível a simplicidade que se tinha na época. Eu já falei aqui dezenas de vezes, né? Não é uma crítica, não me entendam mal. Eu tenho algumas edições assim, eu adquiro de vez em quando, é pouquíssimo, mas eu adquiro de vez em quando edições nesse molde. Mas a verdade é que nós vivemos na época da edição de luxo, com capa dura e papel não sei o que. Aquelas coisas que tudo que a editora busca é poder te cobrar mais, né? E as pessoas em geral, né, o colecionismo em geral, hoje em dia está muito voltado para isso, para edição bonita e de luxo e muito menos interessado no texto. Né? Não entendam mal, não estou generalizando, não estou querendo dizer que absolutamente todo mundo que vive comprando material em capa dura e o escambau já não está mais preocupado com o que tem dentro da edição, está preocupado mesmo é que ela seja bonita, vistosa, luxuosa. Não, todo mundo não, né? Não existe isso de todo mundo. Mas sim, existe cada vez mais um número muito crescente de colecionadores que colecionam a edição pelo que ela parece, não pelo que ela contém. Né? E esse é um reflexo dos dias em que vivemos, das compras que se faz hoje em dia quase que 100% pela internet, das bancas de revistas terem morrido, das editoras terem que usar de outras abordagens para poder vender. É um reflexo da época em que vivemos, não há nada a reclamar aí, cada um segue seu caminho. Mas essa edição, finzinho dos anos 70, era o que se tinha na época. Né? Simplicidade. Uma capa que não é muito chamativa, com um leve efeito de dourado, vamos dizer assim, um leve efeito de, não é nem dourado, dourado no título aqui, né, Tio Patinhas, aqui é prata, né, um efeito mais puxando para o prata, para o cinza metálico, que deve ter sido muito mais bonito quando a edição era novinha, agora ela está bem castigada, tadinha. Não é uma edição volumosa, não há um grande número de páginas aqui, ó. Vocês podem ver, 98 páginas, trazendo uma pequena matéria com o Tio Patinhas, né, falando a respeito do personagem logo na entrada, né, na abertura da edição. E depois mostrando algumas histórias do Tio Patinhas que provavelmente foram escolhidas a dedo para a revista, né? Pegaram aquelas aventuras que eram muito icônicas do Tio Patinhas, né? Eu nunca fui grande fã da Disney, já falei isso muitas vezes, mas meu personagem predileto
Era o Zé Carioca, porque tinha uma abordagem que eu achava divertida, o Mickey pelas histórias de aventura e o Tio Patinhas pela mesma pegada, né? O Tio Patinhas tinha umas fases em que ele vivia umas aventuras muito doidas. Eu acho que não é à toa que muito tempo depois ele veio a ser personagem principal naquele icônico desenho DuckTales, né? Quem não lembra do DuckTales? Né? Eu achava o máximo, eu gostava muito daquele desenho. E o Tio Patinhas, né, fazia parte dele, não era à toa, ele vivia aventuras muito interessantes, que claro, sempre com uma pegada cômica exacerbada, mas que eram muito bem escritas e muito bem construídas. E essa daqui, O Vulcão de Ouro, é um exemplo disso. É o Tio Patinhas vivendo suas aventuras que eram loucas, eram malucas, mas ao mesmo tempo muito bem boladas. Aqui ele tá, né, lidando com as desventuras de um vulcão embaixo da caixa forte. Né? A arte era sempre muito gostosinha, muito interessante e muito característica também, né, dessas publicações. Mas, cara, uma das coisas que eu amava que a Editora Abril fazia era essa colorização. Eu não sei, cara, mas eu gosto demais do tratamento gráfico, né, da colorização que a Editora Abril dava para edições Disney e outras edições similares. Às vezes, por alguma razão, talvez apenas seja impressão, talvez uma memória afetiva falha, mas às vezes, por alguma razão, cara, eu chego a achar que era mais caprichado em edições da Disney do que nas próprias revistas de super-heróis que a Abril publicava. Não sei explicar porquê, mas eu tenho essa impressão. Parecia que o trabalho ficava melhor. E o Tio Patinhas vivendo aqui suas aventuras, enfrentando seus eternos inimigos, né, os irmãos Metralha. Claro, é a história principal, é a que ocupa a maior parte da revista. Como eu disse, não foi escolhida à toa, né? Tinha todos os ingredientes, tudo dentro dos moldes das aventuras características do personagem. Depois tinha, é claro, uma paginazinha com um passatempo ali, né? Uma propaganda do filme Bernardo e Bianca. Depois, Feliz Natal, Tio Patinhas, uma historinha de Natal do Tio Patinhas, que, diga-se de passagem, é uma historinha bem doidinha também, né? Não se compara à primeira história, até porque é bem curtinha. Depois, Patinhas o Generoso, né? Essa história é o título, para quem conhece o personagem, já deixa a gente intrigado, né? É uma boa história também. Segunda melhor história da edição, não há dúvida disso. Até porque essas histórias que tem uma abordagem do passado do Tio Patinhas eu gosto muito, né? Eu acho muito legal. Depois, para completar uma história do Tio Patinhas e do Donald aí, né? Historinhas das desventuras, dos desentendimentos dos dois, né? Também bem normais, também fazendo parte do cotidiano. Enfim, né? Em se tratando de edições de época, do que se considerava uma edição muito especial e muito importante para a época, nós temos aqui um material muito gostoso e um material que não precisava de todo essa pompa e circunstância que tem hoje em dia. Uma edição comemorativa do Tio Patinhas hoje em dia, sem dúvida, custaria os olhos da cara, teria o dobro do tamanho, talvez fosse sim muito melhor elaborada, sim, teria incrivelmente mais qualidade gráfica, capa, essas coisas, mas no final das contas o que importaria é o material que está aqui dentro, é o prazer em ler o que ela trazia, e esse prazer todo você tem aqui, né? Uma revistinha mais simplesinha que ainda assim cumpriu o seu papel, né? O Tio Patinhas fazia 15 anos em 1978 e a Editora Abril fez uma homenagem desta forma. E eu não tenho nada a reclamar. E se você gostou, deixa like.